Vamos discutir hoje um pouco mais sobre proteína e a tua interferência com os remédios, em especial a levodopa na doença de Parkinson, pessoal, alimentação e Parkinson, assunto super importante. Então vamos lá. É comum os pacientes lerem sobre isso e perguntarem pra gente: doutor, eu fiquei sabendo que eu tenho que tomar levodopa antes da refeição, meia hora antes, ou 2 horas depois do almoço ou do café ou da janta. Então vamos navegar por isso, tentar esclarecer bem certinho, gente. Vamos lá. O que acontece? A levodopa, né, o nome comercial Prolopa ou Parquidopa, ele é absorvido no intestino proximal, tá? E nesse mecanismo de absorção, ele compete com os aminoácidos que vêm das proteínas, tanto proteínas animais quanto proteínas vegetais. Então o que é competição, gente? Você imagina que você tem uma fechadura de uma porta e você tem 2 chaves. Não cabe uma, tá? Uma vai, a outra fica. E geralmente o Prolopa é quem perde, a levodopa. Então se você colocar levodopa junto com a dieta que tenha proteína, o que vai acontecer? O Prolopa não consegue absorver e ele acaba perdendo para as fezes. Então ele não entra na corrente sanguínea. Por isso que é comum a gente falar para a pessoa tomar o remédio antes, 30 minutos pelo menos antes da refeição, para dar tempo de absorver, ou 2 horas depois da refeição. Isso de fato a gente faz, é o recomendado, é o correto, mas tem algumas nuances que eu queria discutir com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, gente, que tipo de proteína que atrapalha a levodopa? Na verdade, de uma forma geral, todas as proteínas podem atrapalhar. A gente sabe que carne vermelha, por exemplo, tem uma concentração alta de proteína. Carnes brancas também, ovo, leite, iogurte, requeijão, queijo, manteiga, então proteínas animais, e vegetais um pouco menos, mas também atrapalha a levodopa, como feijão, grão de bico, chia, né, sementes tem proteína, nuts, castanha, nozes. Então, alimentos vegetais que contêm proteína também vão atrapalhar o Prolopa, a levodopa. Rubens, quem tem Parkinson então deve comer menos proteína? Gente, na prática você não vai restringir a pessoa a dieta com proteína, porque ela pode perder massa magra, mas tem que ter um equilíbrio, não pode comer demais também. A gente costuma muitas vezes encaminhar inclusive o paciente para o nutricionista para ele fazer um esquema que a pessoa não coma nem muito nem pouco, o suficiente para ter uma massa magra, mas não pode exagerar, gente, porque senão muitas vezes o remédio não absorve. Principalmente quem precisa mais da levodopa. Tem paciente com Parkinson que depende mais da levodopa para melhorar os sintomas. Se essa pessoa comer leite toda hora, ovo, queijo, requeijão, carne vermelha, vai impactar muito a absorção. Além de a gente ter uma moderação na proteína, ou seja, tentar deixar no nível nem lá nem cá, muitas vezes a gente redistribui a proteína. O que é isso, pessoal? A gente joga ela um pouco mais para a noite, já que à noite geralmente a pessoa faz menos atividade, então ela depende um pouco menos da levodopa. Então a gente faz essa redistribuição e evita muita proteína no café da manhã e no almoço. Só que uma coisa que eu gosto de lembrar é que essa competição da proteína com a levodopa não é só no intestino, gente, também é na entrada do remédio no cérebro. Quando o remédio está no sangue, ele vai tentar entrar no cérebro, a levodopa, ela também passa por receptores, a gente chama de barreira hematoencefálica. Então se a pessoa comer muita proteína, pode até ter sido naquele dia, mas não na mesma hora, também pode ter competição. Por isso que não basta só você tomar o remédio longe da refeição, também a quantidade diária não pode ser tão alta, porque pode atrapalhar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre ter uma orientação nutricional adequada, principalmente também com suplementos ricos em proteína. E pessoal, o paciente com Parkinson, ele tem um intestino mais lento, então às vezes você tomar 1 hora depois ou 2 horas depois da alimentação, ainda vai ter o intestino meio lento e vai trombar proteína e levodopa. Por isso que a gente precisa sempre ter esse bom senso de lembrar que a quantidade sim é importante.
E muitas vezes a gente precisa dar um pouco mais mesmo de levodopa em alguns horários, sabendo que vai ter uma perda. Aqui entra a conduta médica, pessoal. Aqui eu estou dando uma esclarecida geral, mas a conduta obviamente é do médico. Muitas vezes você precisa melhorar o intestino da pessoa, deixar a pessoa menos constipada, melhorar a motilidade intestinal, porque você melhora a absorção da levodopa. Então, essa estratégia de tratar o paciente com uma dieta mais com fibras, evitar gorduras, porque elas realmente deixam a pessoa constipada, hidratação, às vezes probiótico, deixar o intestino mais harmônico e orquestrar os horários das tomadas é fundamental, pessoal. Muitas vezes com um nutricionista ajudando. Tudo bem, gente? Então é bom senso, é lidar com estratégias. Tem gente que toma remédio a cada 2 horas. Ele não vai conseguir tomar tão longe da refeição. A gente vai tentar priorizar a quantidade por tomada, às vezes não necessariamente o horário. Então você vai com estratégia de remédios de liberação mais lenta, que possam cobrir aquele horário que o Prolopa está com mais dificuldade. São estratégias, pessoal. Tudo bem? Então, equilíbrio, acho que essa é a palavra. Dúvidas, comentários aqui, vai ser um prazer responder, tá bom, pessoal? Um ótimo dia.